Boa noite a todos. Vamos dar início à reunião de hoje cantando a música do Padre Germano, Mentor Espiritual da nossa casa. Obrigado, Cláudio e Ricardo. Bom, vamos fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vou abrir ao acaso. Oração. Muitos crentes estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito, se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa
entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Bom, elevemos o nosso pensamento ao alto nesse momento. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, nosso Pai maior, de infinito amor, infinita misericórdia, a Jesus, seu Filho enviado para cuidar de todos nós, nosso mestre, nosso amigo, nosso modelo e guia, a Maria Santíssima, sua mãe, sempre intercedendo por cada um de nós, também seus filhos, a Germano, mentor espiritual desta amada casa, e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Que a palavra, lançada hoje no estudo, seja semeada em nossos corações e que frutifique, que gere frutos, que possa encontrar, além de nós, aqueles que cruzarem o nosso caminho. Pedimos pela nossa irmã Cristiane, que fará uso da palavra, que ela seja amparada, que ela seja inspirada e intuída. E assim, então, agradecidos, pedimos permissão para dar início ao estudo de hoje à noite. Assim seja, graças a Deus. Cristiane, a gente estava com saudade. Que bom, gente. Que bom quando a gente deixa saudade, né? Dizem que saudade é o amor que fica, não é isso? É. Então, sinal de que eu semei um cadinho de amor por aqui. Gente, eu tive a possibilidade de fazer um estudo lá no Miguel, né? Baseado no Livro dos Espíritos, com esse tema da escala espírita. Eu achei muito interessante e quis trazer para vocês hoje também. O Livro dos Espíritos ele tem várias divisões em livro, né? Livro primeiro, livro segundo. Esse livro segundo trata do mundo espiritual, né? Da vida espiritual. E é isso que a gente vai ver hoje, a escala espírita. É uma escala, né? E aí existe um sistema de classificação, que a gente poderia dizer uma taxonomia, né? Quem lembra dos estudos de biologia, lembra que a gente também viu isso mais ou menos aqui na classificação biológica dos seres vivos. Lembram disso, do ensino médio? Então, aí ele vai, né, do mais abrangente lá em cima para o mais particular, né? E, inclusive, tem duas nomenclaturas que ele usa aqui na classificação biológica que Kardec vai usar na própria escala espírita. Tá? E aí o nosso objetivo hoje é entender não só o que é a escala espírita, mas para que ela serve para a vida da gente. Né? É só uma teoria? É só algo para a gente achar interessante no livro? Ela tem alguma aplicação prática? E aqui eu tenho um trecho desse próprio estudo que Kardec faz para a gente no Livro dos Espíritos, onde ele ressalta que quando essas escalas são feitas, né, nenhum desses biólogos, nenhum desses cientistas inventou nem as plantas, nem seus caracteres, quando faziam uma classificação botânica, por exemplo. Eles observaram as analogias, ou seja, aquilo que elas tinham de comum, né? Segundo as quais formaram grupos ou classes. Foi assim também que nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres, nem as suas qualidades. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Então, primeiro ponto que a gente pensa estudando esse tópico, né? A gente vai lembrar que espíritos somos todos nós.
e que os espíritos, né, a relação com os espíritos não começa com o espiritismo em si. A mediunidade existe desde que existem pessoas no mundo. É algo que não é particular da doutrina espírita. Quando Kardec propõe uma escala junto com os espíritos, né, na codificação, ele a propõe a partir desse contato com os espíritos e desse conhecimento que ele vai travando e vai, né, compreendendo disso daí. E aí, né, a gente vai perceber que isso está desde a primeira publicação do Livro dos Espíritos, lá em 1857. Essa é a origem primeira. Né? Nessa classificação, ele vai trazer os espíritos em graus de evolução moral e intelectual. Para quê? Para facilitar o nosso entendimento das suas manifestações. Então, a gente já está vendo aí um ponto prático. Se eu estou me comunicando com o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, isso serve para a nossa relação com as pessoas que existem, tanto aquelas que estão ao nosso lado hoje, quanto quando a gente está vivenciando uma prática mediúnica. A gente vai entender um pouco melhor a respeito da evolução moral e intelectual a partir do quê? A partir da linguagem, a partir do comportamento, como é que ela se coloca, que vocabulário ela usa, né? A gente não percebe como as pessoas são assim? E qual é o objetivo? Especificamente orientar e esclarecer sobre a diversidade dessas manifestações mediúnicas, né? E o progresso dos espíritos durante esses estudos. Então, lembrando que essa escala é uma escala progressiva, ela vai dar conta de que nós estamos em um progresso evolutivo. A doutrina espírita é evolutiva por natureza, ela vai falar que a gente progride, que a gente tem uma tendência a melhorar, tem uma tendência a nos tornarmos espíritos bons, espíritos superiores, espíritos puros, né? Um dia seremos cristos planetários, vamos criar mundos. Acho isso muito legal. E aí a gente pode pensar, né, fazendo aqui uma analogia com a vida, que quando ele vai usar um método de classificação, ele escolhe um. Né? A gente poderia aqui pensar, por exemplo, eu tenho um conjunto aqui de camisetas, né? Esse daqui eu fiz só com coisas vermelhas. Esse daqui você podia pensar à primeira vista que era vermelho, mas é um conjunto de frutas. Tem uma frutinha amarela aqui no meio. E aí a gente pode pensar assim, qual é a motivação daqueles que vão evoluindo nessa escala? Né? Vamos pensar, será que, vou aproveitar ali a blusa da minha colega, será que só os vascaínos entrarão no reino dos céus? Tem um botafoguense atrás dela lá, ó. Será que as mulheres somos espíritos superiores aos homens? Existem mulheres mais? Sim. Então a gente está vendo assim que assim, as questões de escolhas da vida da gente não vão dar conta se a gente está evoluído espiritualmente ou não. Não é a roupa que eu escolho vestir, não é aquilo que eu como, não é a cor que eu prefiro, não é o gênero, não é a religião que eu professo. Né? E assim, quando a gente vai estudar esmiuçadamente a escala espírita, a gente vai ver que Kardec não coloca lá que só os espíritas serão salvos. Muito pelo contrário. Qual é o lema da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Então, em momento nenhum, ele pontua que é uma questão de fé religiosa, de escolha de time de futebol, ou se você prefere basquete ao invés de futebol,
se você gosta de samba ou se você não gosta de samba, mesmo sendo carioca, né? Nenhuma dessas questões vai interessar a gente para a escala espírita. O que vai interessar? A moralidade. Ponto. Moralidade. E a partir daí a gente desenvolve esses questionamentos. Porque ele vai falando um pouco mais dessa escala, né? Ele vai dividir em 3 categorias principais, que são os imperfeitos. Somos os imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Aí você vai falar, poxa, Cristiane, está chamando a gente de imperfeito? Que vida! Maldade! Faz isso com a gente está aqui procurando se melhorar, né? Mas a gente ainda tem inclinação ao mal? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Veio para casa espírita, entrou em prece, né? Ouviu a música do Padre Germano, a página linda se reequilibrou, foi para o passe, não é isso? Saiu daqui, ó, renovado. Tá chovendo, tem umas poças ali, passou um motorista dentro da poça, jogou água em você, na sua roupa, você disse, querido irmão em Jesus, lindo da minha vida, obrigada, eu estava sonolenta e agora você me acordou. É isso que a gente faz, ou todo o equilíbrio desce ladeira abaixo. Todo o equilíbrio vai embora, né? E aí a gente percebe que a gente ainda é bem influenciado por essas questões, a gente ainda derrapa bastante. Mas a gente já tem vontade de melhorar, e isso é um ponto positivo. Né? Reconhecer onde a gente está é necessário, até mesmo para que a gente possa, né, caminhar adiante. Na segunda, a gente vai ver o predomínio do espírito sobre a matéria. É como se a gente tivesse chegado na metade desse retângulo aqui, né? Aqui embaixo, a gente começa simples e ignorante, e cada vez que a gente vai evoluindo, a gente fica um pouco mais espiritualizado e um pouco menos matéria. Isso dá conta, por exemplo, de que muitas vezes a gente precisa tratar do nosso corpo físico com alimentos que são alimentos para esse corpo físico, né? Com remédios que vão dar conta das nossas necessidades físicas. E a gente sempre frisa bastante que o trabalho da fluidoterapia, né, do passe espírita, é um trabalho coadjuvante, né, na nossa melhoria, mas que não vai excluir que você faça um tratamento médico. Você precisa de um tratamento médico, você precisa de remédio, né? Nós mulheres chegamos todos os meses aí com uma descarga hormonal diferente, o humor muda. Isso dá conta do quê? Do quanto a gente sente ainda a influência da matéria, né? E esse é só um dos exemplos que a gente vivencia bastante, tem tantos outros. E a primeira, enfim, né, que ele nem vai subdividir, talvez até porque a gente não os conheça em profundidade, seria aquela que compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram o supremo grau de perfeição ou o supremo grau de perfeição que a gente pode vislumbrar, que a gente consegue imaginar. Certo? E a escala seria mais ou menos assim, né? Começando o início da nossa jornada espiritual, com simplicidade e ignorância das coisas. Nessa terceira ordem, a gente tem os espíritos imperfeitos divididos nos impuros, nos levianos, nos pseudo-sábios, que são aqueles que têm certeza que já sabem tudo, né? E aí, assim, não adianta bater boca com a pessoa, porque você não vai tentar, vai tentar convencer ela e vai se aborrecer, porque ele tem certeza de que ele já sabe de tudo. E o que mais me chama a atenção são esses aqui, são os neutros.
Ou seja, é aquele cara que não faz o bem, não está fazendo mal para ninguém, mas também não se comprometeu com o bem ainda. Então ele é o quê? É um espírito nessa classificação considerado como espírito impuro. Aqui tem a sexta classe, que seria dos batedores e perturbadores, que vão ter uma relação maior com aquela vivência histórica do nascimento da doutrina espírita, quando a gente tinha vários fenômenos físicos, né? Com os estalos, as mesas girantes. Então, é algo mais de fenômeno físico. Nos espíritos bons, a gente vai ter aqueles benevolentes, que já conseguem, né, manter essa sintonia maior com o bem, aqueles que começam a ser mais instruídos, os sábios que já conseguem aliar a ciência e a bondade, e os superiores. E acima deles, o espírito puro, numa progressão espiritual que vai tratar de quê? Da moralidade do ser. Lembrando disso. E aí, lembra lá daquele retângulo que a gente viu? Esse daqui? Olha só o trecho do Livro dos Espíritos, como é que eles nos instruem. Os espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Por mais que a gente estude o Livro dos Espíritos, eu ainda consigo entender, não sei vocês, tá? Mas eu consigo entender Deus quando eu me vinculo às palavras de Jesus no Pai Nosso. Né? Aquela imagem de Pai, aquela imagem ainda antropomórfica, ou seja, um Deus que é Pai, um Deus que seria alguém que cuida. Eu tenho muita dificuldade ainda de entender esse Deus do Livro dos Espíritos, né? Que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que está lá, que é Deus. Não é quem é Deus, é que é Deus. E aí ele vai dizer que a causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, quer dizer, é incriado. De onde vem? Ele é verbo, né? E aí a gente faz uma série de comparações. Então isso dá conta também ainda do nosso, né, da nossa necessidade de aprofundamento, da nossa necessidade de aprendizado, do quanto a gente ainda está caminhando. Não são todos essencialmente maus, mas são inferiores já por não fazerem o bem, enquanto outros se satisfazem fazendo maldades. Então, dentro dessa imperfeição, a gente tem aqueles que se comprazem no mal e tem aqueles que já estão tentando ser melhores e benevolentes, mas ainda escorregam de vez em quando. Alguns fazem maldades e usam inteligência para tais fins. Como conhecem pouco ou nada dos valores espirituais, muitos creem que são maus por natureza e serão assim para sempre, e por isso se entregam mais ainda ao mal. Essa ordem é subdividida em 5 classes. A gente vê muito isso na mesa mediúnica. Aqueles irmãos que acham que são maus e que vão se vingar e que querem fazer a justiça pelas próprias mãos, e que muitas vezes, quando se percebem também acolhidos e filhos de Deus, despertam porque percebem que são dignos de amor. Tem uma psicografia do Chico que diz que o ódio é o amor que adoeceu. Muitas vezes eles se perdem e por não se verem como pessoas que são dignas de ser amadas. É claro que isso tudo a gente vai, né, aprendendo e vai mudando com o tempo na nossa relação uns com os outros. Então,
essas seriam, né, daqui a gente viu na pirâmide de baixo para cima, as classes que estão relacionadas aos espíritos imperfeitos ainda. Mais uma vez, né, focando nesses aqui, gente. É algo para a gente pensar. Aquele que não faz o bem que pode, que se coloca na neutralidade, ele ainda não se comprometeu com a sua mudança, ele ainda vai continuar aqui por um tempo. E que a gente não pense que a gente sabe de tudo, que a gente tem muito ainda que aprender, que a gente possa caminhar, né, para a benevolência. Que são aqueles que estão chegando lá no meio da escala, que já se preocupam em fazer o bem, mas aqui ainda falta soberana ciência e ainda precisam passar por provações para se elevarem à primeira ordem. São mais ou menos bons conforme mais se aproximem dos espíritos puros e mais ou menos imperfeitos conforme se aproximem mais aos espíritos da terceira ordem. Aí a gente já olha assim, estamos chegando lá, né? Estamos caminhando, estamos meio lá, meio cá, porque também não é uma classificação, né, rígida. Como a gente oscila, a gente fica com o pezinho indo e vindo. E os espíritos puros da primeira ordem são aqueles que já não precisam mais passar por provações e nem reencarnar. E o nosso modelo e guia Jesus, eu acho que é o maior exemplo que a gente tem disso. E a gente não esmiuça isso no livro dos Espíritos, né? Mas lá no livro A Caminho da Luz, né? Emmanuel vai dar conta para a gente de que existem vários Cristos planetários, né? Existem reuniões de espíritos puros e com certeza deve ter alguma gradação que está muito aquém ainda da nossa compreensão. Mas para que serve isso? Serve para intercâmbio mediúnico. Olha lá no livro dos médiuns o que Kardec vai dizer no item 133. Se houvermos compreendido bem, segundo a escala espírita, ele cita especificamente a escala espírita, a infinita variedade dos espíritos no tocante à inteligência e à moralidade. Então são essas duas asas, a asa da ciência e a asa da caridade. Facilmente conceberemos as diferenças existentes nas comunicações que a gente trava com o mundo espiritual. Elas devem refletir a elevação ou a inferioridade de suas ideias, seu saber ou sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Segundo suas características decisivas, elas se apresentam grosseiras, frívolas, sérias ou instrutivas. E aí, eu queria conversar com vocês a respeito disso. Alguém aqui nunca ouviu falar em Chico Xavier? Todo mundo conhece o Chico. É unanimidade, né? O Chico, eu não lembro quantos livros ele psicografou, mas acho que foram mais de 400. Mais de 400. Mais de 400, né? Tem mais de 50 depois da boca. Olha aí. Na casa deles. Olha que coisa maravilhosa. Além dos livros, ele tinha uma missão, né, de acolhimento, não só de disseminar a doutrina espírita, mas de acolhimento aos enlutados. As pessoas faziam caravanas, esperavam horas e horas e horas nos dias de reunião para receber notícias dos seus amores que tinham partido. Ainda hoje, as casas espíritas recebem muitas pessoas de luto e muita gente procurando o mesmo intercâmbio que existia na época do Chico. Só que a mediunidade, como a do Chico, é difícil de achar.
raros são os médiuns que se prestam à mesma tarefa, aquela tarefa missionária que ele teve e a qual ele dedicou a vida dele inteira. E a escala espírita ela vai servir não só para você cuidar de entender as comunicações, mas para você se relacionar com as pessoas. E nesse caso, aí eu queria colocar o vídeo. Posso colocar aqui? Pode. Um vídeo que eu trouxe para a gente ver, que é para a gente pensar um pouquinho nessa relação de acordo com o que o Geraldo Campetti, da Federação Espírita Brasileira, vai falar para a gente. A gente está cheia de pessoas que às vezes procuram esse atendimento espiritual na internet. Vejam vocês. Olha o que o nosso amigo da Federação Espírita Brasileira diz pra gente. Está lá no Instagram da FEB, tá? Depois deem lá uma olhada, tem vários vídeos interessantes. Vamos saber se o atendimento espiritual que eu contratei no Instagram é golpe. Bom, o primeiro ponto é você contratar um serviço espiritual. Primeiro ponto é você contratar um serviço espiritual pelo Instagram. Lembra da máxima da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação? Doutrina espírita não é sinônimo de contratação de serviço. Se alguém te cobrou alguma coisa, pode ser outro mecanismo religioso. Lembra? A gente não criou os espíritos, a gente não criou a mediunidade. É alguma outra coisa, tá? Não é a doutrina espírita. Tenham esse cuidado. Né? Ou contratar um serviço espiritual por qualquer modalidade que seja. Já começa por aí. O risco de você ser enganado é enorme. Porque é preferível que você procure uma casa espírita séria, uma casa espírita fundamentada realmente nas obras de Kardec, para você ter orientação adequada no atendimento fraterno, uma conversa que vai encaminhar, assistir palestras, frequentar um grupo de estudo, porque a gente quer uma resposta muito rápida, é milagres praticamente, isso não vai acontecer. Então tome muito cuidado com os aventureiros, haverá falsos cristos, falsos profetas, como a gente está vendo aí, a revelação do Cristo acontecendo hoje. Por isso, veja, o que acontece? Você é enganado, fica decepcionado. O que resolver, o que buscar? A FEB tem alguma providência? Primeiro, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, trabalha com esclarecimento, com orientação. Se a gente tiver a segurança do estudo, se a gente procurar realmente conhecer em profundidade essas questões da espiritualidade, a gente vai ter mais cuidado ao se aventurar. Por isso, fundamental, leia Kardec, leia o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, se possível, frequente um estudo, assista palestras. Isso vai dar uma segurança para nós. A FEB, ela não tem como intervir, fazer uma penalização, a punição de determinados indivíduos, porque existe a liberdade. Existe a liberdade de ação, a responsabilidade individual e coletiva. Evidentemente, quando aquilo depõe contra o espiritismo, a federação pode tomar algumas providências, inclusive legais, judiciais, isso acontece. Mas não é nem tão recomendado. O mais importante é que você busque uma casa espírita, tenha segurança de que a necessidade que você tem será atendida e você vai ficar satisfeito, porque não é algo imediato, aquele instante apenas. É o que vai durar para toda a sua vida e você vai se sentir como um verdadeiro filho de Deus. É um assunto interessante, não é? Escreva aí, participe, deixa a sua mensagem, seu comentário. Então, como a gente está vendo aí, né? Isso não é de hoje, está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A nossa ansiedade, né, por
alguém que resolva os nossos problemas. A gente muitas vezes procura uma casa espírita achando que, né, vai conseguir algum milagre, alguma transformação imensa. E quando a gente estuda a doutrina espírita mais aprofundadamente, a gente começa a compreender que o que muda muito mais é a nossa visão de mundo. É o nosso compromisso com essa transformação moral e com essa espiritualização de si mesmo. Muitas vezes os problemas não vão desaparecer. A gente quer, na nossa ansiedade, uma pílula mágica. Mas o que a gente vai encontrar é uma comunidade do cristianismo redivivo, onde a gente se acolhe mutuamente, aonde a gente tem como se aprofundar no estudo doutrinário, né? Porque assim, fazer estudo em grupo é diferente de assistir uma preleção, como a gente está fazendo aqui hoje. Quem estudou hoje? Fui eu. Eu fui lá, estudei, interpretei algumas coisas, pensei algo que eu acho que seria legal para vocês levarem para a vida de vocês e refletirem. Mas o que é legal do estudo em grupo? A gente debate, a gente levanta ideias, a gente se aprofunda em questões e tenta entender como é que aquilo pode servir para a minha vida. Como é que eu posso aplicar esse conhecimento do Livro dos Espíritos na minha vivência hoje? Como é que eu posso aplicar o que eu aprendi lá na Bíblia, lá no livro de João, na minha vida hoje? Porque quando eu falo desses falsos profetas, eu não estou falando só de uma relação, de uma comunicação, de uma manifestação mediúnica, né? A gente está falando da convivência com outros e outras pessoas que podem tanto nos acolher quanto não, quanto se aproveitar da nossa boa-fé, né? E a gente precisa ter isso em mente. A gente precisa se precaver. A doutrina espírita é uma doutrina racional, no sentido de que faz você ter senso crítico. Por isso que é a moralidade junto com a inteligência. Não posso acreditar em tudo que vem para mim. E isso é muito interessante, porque os espíritos verdadeiramente comprometidos conosco, eles vão ficar felizes se a gente questiona, se a gente quer aprender. Quem tem pressa já dá um indício para você de que tem algo de estranho. Se o espírito quer que você resolva e vá por aquele caminho e não quer que você procure outras opiniões, isso já acende em você uma luzinha de alerta. Porque um dos indícios da obsessão, qual é? É exatamente o isolamento. A primeira coisa que ele faz é te isolar para poder te levar para um rumo diferente. Então, quando você discute, quando você ouve opiniões, quando você troca com a sua comunidade, por isso a gente precisa dessa vivência. A lei de sociedade está aí, nós somos eminentemente sociais. Não existe vida isolada, né? E quando a gente lembra da questão, né, da avaliação do outro, não tem cena mais emblemática para mim do que a cena da mulher adúltera. Aquela foi jogada ali aos pés de Jesus, né? E Jesus disse: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, tem um livro maravilhoso, que eu peguei aqui um trechinho,
Mas eu não vou contar a história toda, tá? Não vou contar a história toda. É o capítulo 15 do livro da Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus. Vocês conhecem? É uma psicografia do Divaldo. Nesse trecho, né, vai contar o que aconteceu depois dessa cena. Vocês sabem o que essa mulher passou para ela chegar nesse ponto? A gente já sabe que todos aqueles que estavam ali, né, tamanha autoridade moral de Jesus, se afastaram. Mas ela encontrou com Jesus e disse assim para ele: rogo perdão por vir perturbar sua paz. E ele disse: a verdadeira paz é a que flui do coração aclimatado ao culto do dever, que nada perturba. Fala tranquila que eu vou te ouvir. Sinto-me aturdida, estava ela dizendo em pranto, sem saber que rumo dar à minha existência. Eu lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como lobo voraz ante a presa invigilante. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Com sede de ternura, embriaguei-me de concupiscência e, ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lodaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar, agora padeço desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir, nem como agir. Peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança, a fim de prosseguir. Quer dizer, é algo para a gente pensar, né? Ninguém erra sozinho, nesse caso, no caso de um relacionamento. Que martírios ela passou, né? Na semana que a gente comemora aí o Dia Internacional da Mulher, onde a gente ouve falar tanto de feminicídio. Lembrando que alguns anos atrás a gente fazia, né, lá pela década de 80, por aí, quem ama não mata. Antes era a legítima defesa da honra. Quem somos nós também para julgar as dores e as angústias do outro? Nesse sentido, no sentido de quem caminha ao nosso lado, muitas vezes a gente precisa pensar como Jesus. A gente tenta. E a gente precisa compreender a necessidade de entender que há coisas que talvez a gente não consiga saber do que está de fato acontecendo. E Jesus diz assim para ela. Quando ela pergunta, para onde irei agora? As aves do céu têm ninho, as serpentes e feras os seus covis, mas o filho do homem não tem onde se agasalhar. Vivendo sob a abóboda estrelada e avançando na direção do infinito, assim, busca oportunidades de reparação e adapta-se à situação atual, aguardando o amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado ao arrojar fora o hoje. Ou seja, ele não disse você está certa porque você errou. Ele diz para ela, você errou, segue adiante. Tem uma frase que diz assim, Deus aponta o pecado, mas ama o pecador. E isso fala também da nossa doutrina, né? A gente não pode voltar atrás, mas a gente pode fazer um final melhor. A gente pode melhorar a partir daqui.
É esse compromisso de melhoria, de progressão, de aprendizado. A negligência do esposo ingrato leviano não constitui respaldo para o compromisso que você assumiu, para esse compromisso infeliz. E porque o seu esposo é doente, vivendo num organismo comunitário alienado do amor, ele não tem condições de estender-te a mão amiga. Quando dele necessitas e conforme você no futuro igualmente poderá fazer. A vida é feita de permutas, é feita de trocas, que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso faz-se mais difícil. Segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porquanto todo aquele que se levanta da queda encontra apoio na fé e na luta para afirmar-se. O Pai Criador não desampara filho algum e vela devotado por todos nós. Vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam ensejo de redenção encontram. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Aonde quer que vais, eu estarei contigo, e a luz da verdade no archote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. No céu silencioso, a sinfonia dos astros espalhava uma luz cintilante, apontando o futuro. E aí, ela se redime no final. Mas eu não vou contar essa parte da história para vocês. A minha intenção aqui é fazer a gente refletir naquelas pessoas que a gente encontra pelo caminho, né, e que nos desestabilizam, vamos dizer assim. Né? A gente brincou do motorista que passa e que joga água. Né? É certo, a gente no momento talvez não consiga fazer uma prece por ele, mas é uma motivação para a gente pensar, você não sabe se ele está correndo para levar alguém no médico, né? Se ele está dirigindo, mas ele não está bem. A gente não consegue visualizar tudo, e mesmo que ele tenha feito por maldade. Tendo em vista a progressão que a doutrina espírita nos aponta, um dia a gente vai conseguir amar. E ele também vai conseguir nos amar de volta. Como diz aquela comunicação que Maria de Nazaré, aquela frase pequenininha que Maria de Nazaré mandou para o Chico, né? Isso também passa. Tudo passa. Algumas pessoas dizem que é tudo passa, outros dizem que é isso também passa. Mas fato é que a gente vai superar. É assim que eu queria terminar, trazendo para vocês não só essa imagem que é forte, mas que mesmo quando a gente está caído, a gente tem por onde, né, retomar a caminhada. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de sempre. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Muito boa noite para todos. Boa noite. Aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, estou emocionada. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossa palestra.